quórum bacana, já dá para a gente dar início aos trabalhos, depois o pessoal vai entrando e vai acompanhando. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, acredito que todo mundo que está aqui me conhece, mas eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Mariana, sou advogada do grupo, eu sou responsável pelo contencioso, pelo consultivo e pelas negociações sindicais. A ideia desse webinar de hoje é trazer uma extensão do curso Gestão e Gestores, né? Lá a gente traz bastante informação sobre questão de horas extras, sobre gestão do pessoal no dia a dia. Então, a gente vai fazer uma espécie de extensão em um tema específico, que seria do excesso, né, das horas extras, da importância dos intervalos, de por que a legislação traz para a gente todas essas nuances, todos esses limites, né? A gente vai repassar um pouquinho do que tem lá no curso, dar uma explicada um pouquinho mais específica, e depois a gente vai tratar de um outro aspecto desse excesso de horas extras, que a gente não costuma falar muito, eu, pelo menos, bato muito na tecla com vocês da questão jurídica, mas agora a gente vai falar dos reflexos que esse excesso traz na vida dos nossos trabalhadores, na nossa vida, na vida dos nossos gestores. E, para isso, nós convidamos aqui o Dr. Rogério Comino. Ele é sócio do escritório da Avanço Augusto, que hoje é o nosso parceiro, nosso único parceiro, que vem patrocinando os nossos processos trabalhistas, né? Atuando muito bem, estamos muito contentes com a atuação do escritório, e dada essa energia que a gente vem trocando no dia a dia, não vi melhores pessoas, né, junto com a doutora Luciana também, que comanda os processos com a gente, não vi melhor pessoa para passar para a gente essa mensagem. E também é legal que vocês os conheçam, algumas pessoas acabam tendo contato com os nossos advogados no dia a dia, em razão das audiências, mas eu acho interessante que vocês conheçam quem é que está ali por trás, quem está por trás nem tanto, né? Está à frente ali, né? Frente aos juízes, cuidando dos nossos processos, tá? O doutor Rogério Comino, ele tem 19 anos de experiência na advocacia trabalhista e vai trazer para a gente aqui um pouquinho dos conhecimentos dele, tá? Quem tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer pelo chat, tá? Ao final, a gente vai responder tudo que vocês questionarem. Algumas do Dr. Rogério, algumas eu vou ter que acabar respondendo, que vai ser mais coisa do nosso dia a dia, mas podem enviando para o chat, que depois a Carolina vai separar e a gente faz as respostas ao final. Tudo bem? Vou dar a palavra para o Dr. Rogério. Vamos lá, boa tarde a todos. Doutora Mariana, muito obrigado pela apresentação, pelo prestígio com o nosso escritório, né? Antes de mais nada, eu quero te agradecer pessoalmente e em nome do nosso escritório também, né? O convite, né, para a gente participar, né, dessa pequena webinar, onde a gente vai compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos, e agradecer ao Grupo Teixeira Duarte por esse convite também, né? A gente espera que, de uma forma ou de outra, nós possamos contribuir com algumas orientações preciosas, né? E, com certeza, muitas delas já foram passadas, né, pela doutora Mariana, todos os senhores gestores aqui presentes e outros não presentes também, tá? Como a doutora Mariana falou, nós tivemos oportunidade de conhecer pessoalmente somente algumas pessoas do grupo, né? A doutora Mariana e mais algumas, porque a gente está aproximadamente um ano cuidando da parte trabalhista do grupo aqui pelo escritório, e esse um ano coincidiu com a pandemia que nós estamos atravessando. Então, né, algumas pessoas eu já conversei por telefone, outras por reuniões por vídeo, outras em audiência, mas de uma forma ou de outra, é um prazer conhecer todos vocês aqui presentes, mesmo que de forma virtual. E, se Deus quiser, em breve nós teremos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, tá certo? Por fim, antes de eu começar, né, de entrar especificamente nos temas que nós vamos abordar hoje, eu conversei com a doutora Mariana, com a Carolina, com a Adriana, e nós decidimos, e eu me sinto até mais à vontade dessa forma, em utilizar uma linguagem mais coloquial, menos engessada, tá? Porque aí, dessa forma, a gente consegue facilitar o entendimento e compreensão de todos os senhores aqui presentes, pois, naturalmente, não se trata de uma exposição
específica para a área jurídica, a gente não está discutindo somente com os advogados. Então, não quero que essa exposição seja muito cansativa e dentro dos próximos minutos que eu estarei compartilhando alguns conhecimentos contigo, né? Com todos vocês, eu desejo contribuir de forma prática e objetiva com todos os presentes, tá legal? Então, vamos lá. Primeiro tema que a gente vai tratar, e a gente vai falar de uma forma resumida, tá? Qual que é o objetivo desse webinar? Então, a gente vai falar, né? Além das orientações técnicas do ponto de vista jurídico, a gente vai abordar questões práticas relacionadas às horas extras, perfeito? Dentre as quais nós vamos falar sobre os limites das horas extras, limite diário, semanal e mensal, o que existe, o que não existe, quais os intervalos existentes na nossa legislação, qual foi o objetivo do legislador ao criar esses limites e esses intervalos? Quais as consequências jurídicas do excesso das horas extras, né? Acho que esse é o ponto que a gente vai conseguir desenvolver um pouquinho melhor essa tarde, tá? Quais as consequências práticas do excesso das horas extras e as consequências relacionadas à segurança e à saúde dos nossos colaboradores, né? Como os acidentes de trabalho, as doenças e o excesso de afastamentos através dos atestados que a gente conhece muito bem, tá? Tais fatores, eles geram reflexos em toda a operação da empresa. As horas extras, né? Eu, como advogado, todos vocês, a gente sabe que isso faz parte do dia a dia da construção civil. Mas o importante aqui, e um dos objetivos desse encontro, né, a gente tentar abrir a nossa mente, buscar alternativas para a gente saber utilizar essas horas extras com inteligência, com planejamento. A gente precisa buscar alternativas, tá? Para a gente conseguir um equilíbrio e um melhor aproveitamento dos nossos colaboradores. E qual que é o intuito? Aumentar a produtividade durante o horário normal de trabalho, tá? A doutora Mariana, ela está à frente dessas questões, ela trata dia a dia aqui no escritório comigo, com a doutora Luciana, e nós, em conjunto, nós analisamos todas as consequências práticas vivenciadas nas ações judiciais em desfavor do grupo Teixeira Duarte, né? Naqueles pontos viciados em que recorrentemente nós temos discussões, razão pela qual é muito importante nós seguirmos, né, os senhores gestores seguirem todas as diretrizes legais e as orientações do departamento jurídico, tá? A gente sabe, eu como advogado me coloco no meio dessa questão, nós sabemos que os advogados, inclusive eu, nós somos muito chatos. Muitas vezes a gente parece que a gente só aponta problema, a gente só fica dizendo o que não se deve fazer, tá? Só que eles têm que ter o chato na empresa, a gente tem que falar para os senhores os riscos e as consequências daquilo que, né, que a gente vai estar fazendo no dia a dia e as consequências que isso pode gerar, tá? Só que, seguindo as orientações do departamento jurídico do grupo, a gente vai ter mais chance de sucesso nas eventuais discussões judiciais contra o grupo Teixeira Duarte. A gente pode diminuir ainda mais o número de processos contra nós, tá? E aí, naturalmente, qual que é o impacto disso? O resultado financeiro atingido pelos senhores, pela empresa, vai ser ainda melhor, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui, que isso já recorrentemente foi falado muitas vezes e orientado, e é sempre objeto de muita dúvida, né? É em relação ao limite das horas extras, tá? Então, vamos lá. Com certeza, a doutora Mariana,
em outras exposições e oportunidades, né, ela já passou essas orientações para os senhores. Então, de uma forma muito breve, eu vou replicá-las, né, porque é uma questão recorrentemente tratada e discutida e objeto nos processos gerais, tá? Qual que é a regra geral em relação ao limite dessas horas extras da jornada? A regra geral são 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tá? É previsto pela Constituição Federal. A regra é que essas horas devem ser distribuídas em 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e podem ser distribuídas até 4 horas aos sábados. Isso que era comumente feito há muitos anos atrás. Tá? Só que essa mesma legislação, a Constituição Federal, ela permite que, através de um acordo individual de compensação de horas entre o empregado e a empresa, né, nós podemos fazer uma compensação, a gente pode fazer uma prorrogação diária da jornada. A gente pode dividir essas 4 horas a mais que seriam trabalhadas no sábado, tá? Para resultar nessas 44 horas semanais, dividir essas 4 horas pelos 5 dias da semana, segunda a sexta, por exemplo. Ou ainda, como frequentemente ocorre aí no Grupo Teixeira Duarte, inclusive, né, a gente pode fazer a escala de 9 horas de segunda a quinta-feira e 8 horas na sexta-feira e as folgas aos sábados e domingos. Importante, ultrapassada essa jornada diária, toda e qualquer hora trabalhada será computada como hora extra. Tá? Então, vamos lá. Qual que é o limite das horas extras? Isso também frequentemente é objeto de dúvida dos senhores. Tá? Na construção civil, né, o limite, né, de horas extras, e desculpe, não só na construção civil, é que é uma questão frequentemente abordada no setor de vocês. Tá? O limite de horas extras que cada colaborador pode fazer por dia é de até 2 horas, ok? Mas não pode ultrapassar 10 horas de trabalho. Não há limite máximo mensal ou semanal. A legislação, ela só fala em limite diário. Contudo, os senhores têm que prestar atenção no detalhe. Conforme eu falei há pouco, se houver um acordo de compensação de jornada e o colaborador, por exemplo, ele já ter trabalhado, no caso de segunda a quinta, né, que é o caso de vocês e muitas obras, ele já ter trabalhado 9 horas por dia, fique claro, ele só pode fazer mais 1 hora. Se ele trabalhou 9, a gente não pode prorrogar a jornada desse colaborador através de horas extras por mais 2 horas, senão a gente ultrapassa esse limite diário de 10 horas, tá certo? Também... Eu vou te interromper um minutinho. Opa, claro. Me fala uma coisa, você está compartilhando tela? Sim. Porque não está aparecendo para nós. Não, eu compartilhei no início da exposição tá, a tela do limite. Estou compartilhando momentaneamente, tá? Não, isso, eu compartilhei essa, do limite de horas extras, certo? Uhum. E aí, conforme eu vou mudando os tópicos, eu só coloco, né, o tópico que eu estou falando e aí eu volto para a minha tela. Vocês preferem fazer diferente, para mim tudo bem. Não, pode manter assim. É que a gente ficou com a impressão de que você estava compartilhando e não estava mostrando. Não, é que é esse formato, né, a tecnologia, a gente vai se perdendo mesmo. Né? Bom, pode perfeito. Continuar. Tá, legal. Obrigado, doutora. Os senhores gestores, a gente precisa estar atento quando os colaboradores eles trabalham nesse regime de compensação de jornada, tá? Ou seja, eles, em vez de trabalhar 8 horas por dia, eles trabalham 9, tá? Conforme a gente acabou de exemplificar, a gente precisa prestar atenção quando esses colaboradores frequentemente são convocados para o trabalho aos sábados, em regime de horas extras, tá? Se isso ocorrer com frequência, nós estamos sujeitos ao questionamento da validade desse acordo de prorrogação diária, tá? Porque o objetivo, né, do legislador
quando ele permite que a jornada seja prorrogada, né? E essas 4 horas que seriam trabalhadas aos sábados, diluídas durante a semana, é justamente permitir o descanso dos empregados aos finais de semana. Então, precisamos tomar cuidado com essa questão. E qualquer acordo de compensação de jornada obrigatoriamente tem que ser formalizado por escrito, tá? Senão a gente pode ter problemas e discussões e a gente fica com a prova fragilizada. Em relação aos registros de ponto, nunca é demais reforçar que nenhuma hora extra pode ser realizada sem a correta marcação nos controles de ponto, bem como os senhores não devem ter qualquer registro paralelo de controle de horário, tá? Os senhores gestores aqui presente têm que fiscalizar a marcação dos horários corretamente e prestar atenção para essa marcação ser variável, para não ser aquela marcação britânica, que o colaborador entra todo dia 7h00 e sai 17h00. Isso, né, acaba, né, invalidando os controles de ponto, tá? E aí uma outra orientação, né, que já foi passada muitas vezes pela doutora Mariana, em relação ao intervalo para refeição e descanso, que não precisa ser marcado no controle de ponto. Só que os senhores devem fiscalizar se a equipe de vocês está fazendo, de fato, pelo menos 1 hora de almoço, porque também, recorrentemente, esse tipo de assunto é discutido nas demandas judiciais, certo? Então, vamos para o próximo tópico aqui que a gente vai desenvolver um pouquinho, que é a respeito das modalidades dos intervalos legais, tá certo? Os intervalos, tá, para descanso do trabalhador, eles estão previstos na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O intervalo é um direito de descanso de cada funcionário. Ele tem como objetivo assegurar a sua saúde e a sua segurança, tá? E quais as modalidades do intervalo? O primeiro deles é o intervalo intrajornada, que está no artigo 71 da CLT, que é o nome técnico, é o nome jurídico para aquele que popularmente é chamado de horário de almoço, intervalo para refeição e descanso. Ele ocorre durante a jornada de trabalho. É uma pausa para o funcionário almoçar e descansar. No nosso caso, como os trabalhadores, os funcionários do grupo cumprem jornada de mais de 6 horas por dia, o intervalo obrigatoriamente deve ser no mínimo de 1 hora por dia, tá certo? Aí, né, provavelmente alguém deve estar pensando nessa pergunta: poxa, mas com a reforma da CLT, da legislação trabalhista, eu já ouvi dizer, vi uma reportagem, alguém falando que o intervalo para refeição, o horário de almoço, pode ser reduzido. Sim, a reforma trabalhista vigente desde novembro de 2017, ela autorizou a redução do intervalo para refeição e descanso para 30 minutos, mediante acordo com a anuência sindical. Só que já foram proferidas várias decisões judiciais no sentido de que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 1 hora para refeição e descanso, tá? E aí não é um entendimento meu, Rogério, advogado, é um entendimento da doutora Mariana, do departamento jurídico, de quem quer que seja. É o entendimento desses magistrados, desses desembargadores, desses juristas, que eles entendem que a supressão do intervalo, a diminuição desse período é prejudicial à saúde do trabalhador. Portanto, né, a orientação do nosso escritório, que nós não recomendamos a redução do intervalo, né, para menos de 1 hora, para evitar riscos desnecessários, ok? A outra modalidade de intervalo prevista pela CLT está no artigo 60
nome técnico parecido, que é o intervalo interjornada. O que é esse intervalo? Que é o descanso previsto entre uma jornada de trabalho e outra. E esse descanso, esse período, não pode ser alterado de forma alguma. Atenção, senhores gestores, a lei estabelece que o trabalhador ele tem que ter uma pausa, um descanso entre o término de uma jornada e o início da próxima de, no mínimo, 11 horas, tá? Qualquer alteração nesse sentido, se a gente não respeitar esse intervalo, além de ter que pagar as horas extras, a gente pode ser penalizado em relação à supressão, à diminuição desse intervalo, tá certo? Então, e qual que foi o objetivo do legislador quando ele criou esses limites, os intervalos, né? O que ele estava pensando quando ele, né, criou essa lei, né? E as leis que regulam esse tipo de intervalo. Quando ele limita a duração da jornada de trabalho, né, e ele cria um intervalo para refeição e descanso, um intervalo interjornada, né, ele visou proteger a saúde física e mental do trabalhador, evitando que algumas empresas e alguns empregadores cometessem excessos, tá? Então, agora a gente vai começar a ingressar na parte, né, das consequências do excesso de jornada, do excesso de horas extras, que é o foco principal dessa exposição que nós estamos fazendo essa tarde, tá certo? Então, vamos lá. O excesso, tá, de horas extras pode trazer gravosas consequências para a empresa. Tá? Conforme eu espelhei na tela aí rapidamente, depois no escritório a gente vai disponibilizar um material para que vocês consultem, né, para esse conhecimento ser compartilhado. Nós podemos ser fiscalizados pela Superintendência Regional do Trabalho, que é subordinada atualmente ao Ministério da Economia, em razão da extinção, né, do antigo Ministério do Trabalho. Nós também podemos ser fiscalizados pelo Ministério Público do Trabalho, e são entes distintos, tá? São coisas diferentes. A gente pode sofrer uma fiscalização na esfera administrativa e pode sofrer uma fiscalização na esfera judicial, e ambas as esferas aplicar, inclusive, multas simultâneas na empresa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em seguir as diretrizes do departamento jurídico, tá? Em razão, né, do Grupo Teixeira Duarte ser uma empresa do ramo da construção civil com obras em todo o território nacional, nós atuamos em um setor que, historicamente, é visado por esses agentes de fiscalização aqui no Brasil. Tá? Então, nós devemos tomar todas as cautelas possíveis, sempre seguir as orientações do departamento jurídico, pois estas fiscalizações podem resultar em multas altíssimas e processos judiciais complexos, causando prejuízos não só financeiros para o nosso grupo, mas também para a nossa própria imagem. Tá? Então, além dessas consequências jurídicas do excesso de jornada, nós vamos também nos deparar com outros pontos igualmente importantes e interessantes para a gente discutir um pouquinho aqui, certo? A gente vai falar um pouco em relação às consequências na eficácia, na produtividade dos nossos colaboradores. Então, por muito tempo, se acreditou que quanto mais horas extras, né, os funcionários trabalhassem por dia, que melhor seria a produtividade e o resultado da empresa no final de cada mês. Só que o que tem se observado é justamente o contrário, já que
quanto mais horas extras os empregados fazem, maiores são as evidências da falta de rotinas eficientes e também, naturalmente, é maior o desgaste desses colaboradores na jornada seguinte e assim sucessivamente. A realização de horas extras com frequência, ela pode ser prejudicial para o rendimento das jornadas regulares, do horário de trabalho normal, regular de cada um dos nossos funcionários. Por quê? Os funcionários tendem a não descansar direito entre as jornadas e o próprio cansaço físico, naturalmente, afeta a produtividade na jornada seguinte. Quando se tem mais tempo, para fazer uma atividade, a tendência é que a eficiência produtiva de cada hora diminua e aumente o tempo improdutivo de cada empregado. Todos nós já nos deparamos, seja uma atividade física, braçal, seja uma atividade intelectual. Naquele dia que nós temos 200 tarefas a cumprir, a gente cumpre 150. E naquele dia que nós temos só 10 tarefas, nós não conseguimos nem fazer 5. Então, quanto mais tempo improdutivo que o empregado tem, quanto mais tempo ele tem para fazer uma atividade, menor vai ser o rendimento dele. Além disso, ao longo da jornada, sempre a perda de foco, a perda da capacidade de concentração. Então, isso, consequentemente, com certeza, vai alterar o desempenho de cada colaborador. Vale ressaltar ainda que quando os colaboradores eles fazem longas jornadas de trabalho, além da diminuição da produtividade, a qualidade do que esse sujeito está produzindo também é afetada. Vamos lembrar que horas extras de trabalho, que aí é um ponto que dói, elas são no mínimo 50% mais caras que as horas regulares. E aí eu falo que são no mínimo 50%, que é o previsto pela legislação maior, só que as convenções coletivas de cada sindicato, de cada região, ainda elas encarecem isso de um percentual maior para a empresa. E aí o colaborador, ele fazendo muitas horas extras, ele vai gerar um resultado financeiro melhor para ele no final do mês e pior para a empresa. Em razão disso, muitos funcionários acabam incluindo esses rendimentos no seu orçamento e eles passam a depender financeiramente dessas horas extras. Tá? Aí, quando nós atravessamos períodos em que nós não precisamos ou não solicitamos o trabalho em horário extraordinário, em períodos sazonais, esses empregados, com certeza, eles vão se sentir pressionados financeiramente, pois eles já contam com o valor dessas horas extras no seu orçamento e aí acaba aumentando o nível de estresse de cada um deles. Além disso, conduta que os senhores com certeza se deparam todos os dias. Muitos empregados, durante a jornada, os caras acabam fazendo corpo mole durante o expediente em horário normal, propositalmente, mesmo que não seja preciso. Os colaboradores, os empregados, eles ficam enrolando, ficam matando hora para não concluir as atividades durante a jornada normal e para concluí-las depois do horário normal de trabalho, porque, naturalmente, a remuneração pelas horas extras é maior do que a remuneração pelo horário normal e os caras vão receber um valor maior no seu salário no final do mês. E aí se torna um cenário ruim para todos, pois nós, como empresa, perdemos do ponto de vista financeiro e o empregado ele prejudica a sua saúde física e mental, tá certo? Então, vamos passar para um próximo ponto aqui, que é igualmente importante e a gente precisa prestar bastante atenção, que é a respeito da consequência, das consequências na segurança e na saúde dos trabalhadores.
a gente vai falar um pouquinho das licenças médicas, das doenças e dos acidentes de trabalho, perfeito? O excesso das horas extras, além das questões relacionadas ao desempenho, à dependência financeira e ao estresse, que a gente acabou de desenvolver um pouco esse tema, elas podem causar consequências ainda mais graves, tá? Com o passar do tempo, trabalhando frequentemente em jornada extraordinária, o profissional ele pode acabar se sentindo exausto, ele pode acabar adoecendo. Muitos profissionais podem desenvolver problemas físicos devido ao quê? A rotinas cansativas, a rotinas prolongadas, como frequentemente a gente vê nas ações judiciais, lesões musculares, articulares, ósseas, que é causado, né, muitas vezes por essa fadiga, né, pelo excesso das horas extras. Além dessas doenças físicas, o funcionário pode desenvolver, inclusive, né, doenças psicológicas causadas pela ansiedade, o estresse. Tem uma síndrome, né, chamada síndrome de Burnout, que é causada, né, pelo excesso de trabalho, e isso gera consequências até de dano existencial em alguns processos contra empresas, tá? Então, né, esses transtornos, né, relacionados não só à saúde física, mas também à saúde mental, eles são ocasionados pelo excesso de horas extras, pelo excesso de jornada. Além disso, como os senhores frequentemente, né, veem no dia a dia das obras e da atividade de vocês, a gente fica com muitos atrasos, faltas, pedidos de afastamentos, licenças médicas sempre aumentam, fazem parte da rotina de muitos empregados insatisfeitos com longas jornadas. E isso prejudica toda a operação da nossa empresa e, naturalmente, interfere em todos os nossos resultados. Isso, né, essas licenças em excesso, esses atrasos, essas faltas injustificadas podem ser causados, né, pela insatisfação do funcionário, pela fadiga, ou porque em determinado momento esse funcionário ele sentiu uma necessidade de uma folga urgente, ele não está dando conta da jornada que ele está trabalhando, com o ritmo, o número de dias, ele não está tendo o repouso adequado, né, comprometendo sua saúde física e mental. Tá? Por fim, os senhores atuam na construção civil. Tá? É uma área de atuação em que devemos ter todos os cuidados com a segurança dos nossos colaboradores para evitar acidentes. Tá? Quanto mais tempo um ser humano trabalha em qualquer atividade, mais difícil fica manter as suas funções cognitivas em níveis minimamente satisfatórios. Como nós estamos falando de excesso de jornada, a gente tem que ter em mente que, com o passar das horas de trabalho, aspectos como a atenção e a concentração diminuem. O tempo de resposta do nosso organismo, o tempo de resposta aos estímulos é prejudicado fatalmente. O excesso de jornada, né, é muito perigoso para as atividades dos senhores, pois muitos dos nossos empregados atuam em atividades que demandam extrema atenção, com risco de queda, eles operam ferramentas e maquinários que qualquer desvio de atenção, qualquer fadiga, qualquer questão relacionada nesse sentido pode ter consequências muito gravosas, tá? Então, com a queda no desempenho cognitivo dos nossos colaboradores, causados pela fadiga, pela exaustão, a gente pode ter graves acidentes de trabalho, eventualidade que, do ponto de vista jurídico, nós podemos ser responsabilizados, causando prejuízos financeiros para o nosso grupo, além dos prejuízos à nossa imagem, situação que nenhum de nós desejamos. Além da dimensão humana,
tá? Existe também o impacto econômico de índices tão altos, né? De acidentes do trabalho aqui no Brasil. Aí eu não estou falando especificamente da nossa empresa, tá? É importante lembrar que o acidente do trabalho, além de ser muito grave para o trabalhador e para a sua família, ele traz custos muito elevados para o empregador e para toda a sociedade. A empresa pode ser responsabilizada e ter que arcar com indenizações por danos morais, por danos materiais, por danos estéticos, em muitos casos em valores bem expressivos, tá? As dimensões dessas despesas, né, que são discutidas nos tribunais, são até difíceis de mensurar se a gente for pensar em todos os custos diretos e indiretos que o empregador tem, né? Além das indenizações, o tratamento médico, a contratação de um profissional substituto, por exemplo. Então, naturalmente, isso prejudica toda a nossa operação, tá? Aqui no Brasil, um levantamento feito há 2 anos atrás, estimou-se que os gastos decorrentes, tá, em acidentes de trabalho superam 70 bilhões de reais por ano, tá? É um estudo que foi realizado pela Universidade de São Paulo. Então, né, nós precisamos prestar bastante atenção nessa questão do excesso de jornada e das suas consequências. Então, para finalizar essa breve exposição, para eu não ser mais cansativo do que já estou sendo para os senhores, né? Eu espero que, de posse desses conhecimentos, né, se nós conseguirmos pensar em boas alternativas, otimizar as horas trabalhadas em turno regular, seguindo as orientações legais, né? Sempre perguntando para o departamento jurídico, né? Nós estaremos não só resguardando os nossos colaboradores em todos os sentidos, mas nós seremos mais eficazes e, naturalmente, nós vamos proporcionar resultados ainda melhores para o Grupo Teixeira Duarte, tá bom? Então, né, para finalizar, eu espero que, de uma forma ou de outra, eu tenha conseguido ser claro, ter sido objetivo e, acima de tudo, né, contribuído de alguma forma com todas vocês aqui presentes e com o Grupo Teixeira Duarte de forma geral, que esses conhecimentos aqui compartilhados possam auxiliar os senhores em vossas estratégias e proporcionar melhores resultados, tá? E a partir de agora eu estou à disposição, se algum dos senhores presentes tiver alguma dúvida ou algum comentário, se estiver dentro do meu humilde conhecimento e eu puder auxiliar, será um prazer. Doutora Mariana, doutora Carolina, Adriana, estou à disposição de vocês. Doutor Rogério, foi excelente. Muito obrigada pela exposição, pela apresentação. É importante que vocês entendam que a gente não está proibindo que se faça horas extras, não é esse o objetivo, e também a gente sabe que no nosso ramo, os empregados já contam com isso, já é uma prática, né, da nossa atuação. Mas o que a gente quer é que a gente saiba realmente estruturar isso, planejar isso da melhor forma possível, para que as consequências sejam mínimas, né? Processo trabalhista a gente não consegue evitar, mas a gente tem que ter meios de se defender depois. Eu vou iniciar aqui, pessoal, podem mandar as perguntas pelo chat, que a Carolina vai passar para a gente. Eu recebi uma pergunta antes da apresentação, que foi do João Vitor, e eu vou aproveitar já para responder ela aqui junto com o doutor Rogério, e aí a gente dá início às outras perguntas. O João Vitor, ele fez um questionamento aqui sobre essa gestão das horas extras, mas para os nossos subempreiteiros. Doutor Rogério, você sabe que a gente tem bastante processo de terceiro, né?
E alguns ramos da nossa atividade, alguns setores da nossa atividade, principalmente de edificações, a gente trabalha muito com a subempreitada. Temos poucos empregados, óbvio, todos aqueles gestores, encarregados, engenheiros, alguns poucos empregados nas funções, de maioria são os empreiteiros, tá? Então, essa gestão que a gente está falando aqui, considerando que nós somos responsáveis ainda até podemos dizer que subsidiários, que é a maior parte da jurisprudência, ela vai por esse caminho, mas em algumas situações somos responsáveis até solidários, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa gestão que nós podemos fazer também com os empregados que são terceirizados. É um ponto muito delicado, né? Porque quando nós fazemos a contratação, né, dessas empresas, esses contratos de subempreitada, naturalmente nós colocamos todas as responsabilidades possíveis e imagináveis para que a subcontratada assuma todas essas questões, né? Eu entendo que a gente deve fazer uma fiscalização contratual, talvez até antecedente à contratação dessas empresas, né? Talvez uma pesquisa do comportamento dessas empresas em outras demandas judiciais anteriores, porque justamente a gente briga nas ações judiciais para comprovar que nós não realizamos nenhuma interferência no controle realizado por essas empresas, né? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a nossa responsabilidade acaba sendo subsidiária mesmo, né? Então, talvez eu entendo que os gestores devam ser firmes, né? Com os titulares dessas, né, com os responsáveis dessas empresas que são subcontratadas por nós, e serem firmes, inclusive, eu não sei, aí até em outros aspectos até cíveis, né, de conversar com eles a respeito das responsabilidades contratuais, né? Porque se nós formos penalizados nessas ações judiciais ou quaisquer custos que nós possamos ter, que nós vamos descontar, cobrá-los ou até reter futuros pagamentos que porventura tenhamos que fazer a essas empresas. Mas é uma questão um pouquinho, né, complexa, que eu entendo que a gente não pode fazer essa interferência. Então, esse controle tem que ser feito contratualmente, antecedente à própria contratação. Eu entendo que é a melhor forma do grupo se resguardar. E é importante também falar para vocês que a lei que vale para Teixeira Duarte é a mesma lei que vale para os nossos subempreiteiros. E considerando essa nossa responsabilidade subsidiária, quando o nosso subempreiteiro não cumpre a lei, lá na frente, se ele não pagar, quem paga somos nós. Então, a pergunta do João Vitor foi falando sobre o descumprimento de intervalo intrajornada. Ficou bem claro pelo Dr. Rogério que o intervalo intrajornada é uma lei que deve ser cumprida, é o mínimo de 1 hora, é o mínimo, tá? Então, nós temos uma jornada extensa, com uma atividade de risco, uma atividade que exige um esforço físico, né? Então, esse intervalo, ele é também para a saúde do trabalhador. Não há que se falar em hora corrida, como ele até mencionou para nós, hora corrida, depois compensa no final da jornada. Não existe isso. O intervalo, o objetivo dele realmente é restaurar as forças físicas desse trabalhador. Então, se o nosso subempreiteiro não está cumprindo com a lei, nesse sentido, não está dando esse intervalo completo para esse trabalhador, automaticamente nós podemos sim ser responsabilizados por isso no futuro, ainda que subsidiariamente. E a gente sabe muitas vezes que essas subempreiteiras, normalmente quando são empresas muito pequenas, ou que não tem lá muitos clientes, algo nesse sentido, normalmente esses subempreiteiros acabam desaparecendo, e a conta fica para quem? Para o tomador de serviços, que somos nós. Então, sim,
óbvio que vocês não vão cobrar o empregado do subempreiteiro diretamente, porque isso caracterizaria uma gestão que nós estamos fazendo dos empregados deles. Não é essa a ideia, eles não são nossos empregados, não há vínculo trabalhista com eles, mas vocês devem cobrar os gestores, aquele com quem foi contratado esse serviço, e isso é passível, inclusive, de rescisão contratual com esse subempreiteiro, porque o nosso contrato prevê que ele deve cumprir a norma trabalhista, as normas previdenciárias, as normas de segurança do trabalho, senão a gente pode rescindir o contrato. Então, sim, mantenham esse tipo de fiscalização, tá? E, doutora, só mais um pequeno acréscimo que eu esqueci de falar, né? Que é importante, se a gente exercer qualquer tipo de controle sobre os empregados do subempreiteiro, aí nós ficamos sujeitos ao pedido de reconhecimento de vínculo empregatício conosco, né? Então, é só para os gestores tomarem cuidado nesse sentido. As ordens a esses trabalhadores não devem ser emanadas por nós, devem ser emanadas pelos superiores hierárquicos deles. A nossa relação é para com aquele que nós contratamos, o dono da empresa ou aquele que foi designado para gerir aquele contrato, tá? Carol, tem mais pergunta aí? Você vai fazer essa... Sim, chegaram algumas perguntas. Vou começar aqui pela primeira dúvida, foi do Júlio Salomão. Ele está perguntando, doutor, qual é a orientação quando determinada atividade do colaborador coincidir com seu horário de almoço e o mesmo não teve essa hora de repouso ou alimentação? Qual a orientação seria neste caso? Se ele não, no horário que ele estava programado para almoçar, ele não pôde fazer o horário, é isso? Isso, coincidir com alguma atividade que ele estiver executando. Ele pode fazer essa hora de almoço depois, sem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido, desde que ele faça uma hora de almoço da mesma forma, que seja respeitado o horário de intervalo de uma hora, porque comumente tem rotinas que os funcionários almoçam no meio-dia da uma às duas, ou equipes que o horário de almoço é flexível, né? Desde que seja cumprida uma hora de almoço, não tem nenhum problema em ser horário diferente. E é importante também não manter a habitualidade nesse tipo de situação, né? A gente tem ali a nossa programação do dia a dia, a gente sabe que se a gente está trabalhando desde as 7 da manhã, é óbvio que esse trabalhador que mais exerce um esforço físico, ele vai ter fome muito mais cedo do que nós temos normalmente, né? Então, aconteceu de uma forma excepcional, ok, o que não pode ser habitual. Então, não posso todos os dias marcar uma concretagem para o meio-dia, entendeu? Que eu sei que é uma atividade que não pode parar. Então, tem que ter bom senso nesse sentido. Temos mais uma outra dúvida aqui, do Elan Lima. Ele está questionando sobre o trabalho ao domingo. Tá? O que ele quer saber é se obrigatoriamente tem que dar folga ao funcionário ou depende de um acordo sindical, quando tiver trabalho ao domingo. Isso depende, né? Normalmente você precisa dar uma folga compensatória, mas isso depende de cada praça, tá? Porque os sindicatos de cada estado, de cada região, estabelecem regras específicas nesse sentido. Então, havendo esse apontamento, essa situação, eu sugiro consultar o departamento jurídico para ver as regras específicas de cada praça, para a gente não correr o risco de fazer de forma diversa, tá? E ele está complementando aqui, doutor Rogério, que mesmo pagando essas horas extras, se ainda assim é necessário dar essa folga. Não, tem que pagar a remuneração do trabalho em domingo, dependendo da convenção coletiva, né? Ela vai estipular essas regras, tá? E aí tem convenções de categorias diferentes que estipulam regras diferentes. Então, por isso que eu insisto. Por exemplo, fazendo uma parte com a convenção coletiva, por exemplo, dos comerciários. Para o comerciário não existe sábado e domingo. Sábado e domingo é considerado dia de trabalho normal, né? Então, nós precisamos ver as regras específicas nas convenções coletivas de cada praça para passar o critério exato para vocês. Em regra, o que seria ou você paga a remuneração dobrada, né? Que seria, a gente chama de 100%, mas é uma remuneração dobrada do dia,
ou você dá a folga compensatória que seja na mesma semana, tá? Mas, lembrando que o doutor Rogério disse, tem que verificar a convenção, porque a convenção pode dispor algo diferente disso, pode dispor que você tenha que dar os dois, pode dispor que não paga a hora extra, só dá a folga compensatória, pode dispor que não há que se falar em folga compensatória, paga a hora extra. Então, o ideal realmente é verificar antecipadamente, tá? Ok. Não temos novas perguntas, participantes eu tenho mais hoje. uma aqui Tem mais do João, uma? João Vitor, Ah, que ele tá. mandou para mim. O João Vitor está aqui falando qual que é a melhor opção, se é marcar o horário de intervalo no ponto ou deixar ele programado de forma fixa, né? Assim, no nosso dia a dia, o ideal realmente é manter só a pré-assinalação. O que é a pré-assinalação? É lá em cima, no controle de ponto, ele está escrito, olha, a jornada é das 7 às 17 e o intervalo do meio-dia a 1. Isso quer dizer que existe a previsão de um intervalo. Quando o empregado marca o intervalo no ponto, ou seja, ele vai sair para o intervalo, marca o ponto, volta de intervalo, marca o ponto. Isso corre o risco, porque nunca é exatamente aqueles minutos certinho, né? Que a gente tira exatamente uma hora. Ou vai acontecer de tirar um pouco mais, ou vai acontecer de tirar um pouco menos. E isso gera risco da gente ter que ou pagar horas extras pelos minutos que ele não usufruiu, ou ele tá fazendo mais horas de intervalo, entendeu? Então, o ideal é que não faça essa marcação do intervalo, mas a pré-assinalação ela é obrigatória, tá? Só uma sugestão, doutora, se você me permite, o escritório mantém essa mesma orientação e, eventualmente, só registrar o horário de intervalo como uma das perguntas, acho que a primeira que foi feita, né? Na eventualidade do colaborador fazer um horário fora daquele pré-determinado do almoço. Aí faz o colaborador registrar que fez uma hora, que aí pelo menos a gente tem a comprovação que naquele dia, né, que saiu da rotina, ele fez uma hora de almoço, tá? Isso mesmo. É só uma sugestão. João Vitor, está respondido? Você pode liberar o microfone dele, ou Carol? Posso. Espera aí, só um momento. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Eu não consigo liberar por aqui, Mariana, só o Felipe para conseguir liberar. Felipe, você consegue liberar o microfone do João Vitor? Ele liberou. Liberei, isso. Boa tarde, isso. Boa tarde a todos. Não, todo o que eu fiz de questionamento já foi bem esclarecido. Obrigado. Obrigado, João Vitor. Vamos lá. Gente, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Temos uma pergunta aqui do Vitor Batista. Ele está questionando se quando a lei trabalhista, quando a lei trabalhista é o trabalhador a registrar ponto, ao registro de trabalhador, né? Ah, tá, isenta. As hipóteses de isenção de marcação de ponto, doutor? Bom, vamos lá. Primeiramente, para os cargos de confiança, né? A pessoa que tem o cargo de confiança trabalha dessa forma, ele não é obrigado a registrar o cartão de ponto, né? Outra modalidade que também a gente tem, que não tem como fazer o controle e o trabalhador está desobrigado, é quando ele cumpre a jornada externa, né? Se a empresa não tiver nenhum programa, nenhum recurso tecnológico para controlar essa jornada externa, né? Aí pode ou não ter a marcação. Né? Então, essas são as principais exceções que o trabalhador não é obrigado a fazer o controle de ponto. E todas as empresas com mais de 20 funcionários são obrigadas a manter o controle, né, escrito de ponto. Ok. Não temos novas perguntas, então gostaria de agradecer. Tem mais uma? Porque você está recebendo pelo celular. Não, está aparecendo um pop-up aqui. Está aparecendo. Tá. Quando o funcionário tem um horário de trabalho habitual e um
e um dia esporádico, ele precisa trabalhar das 16 às 23 horas, como proceder? E ele precisa trabalhar das 16 às 23 horas, como proceder? Quem perguntou foi o Arley. Mas em que sentido? Aí, às 16 horas, ele já estaria cumprindo às 8 ou às 9 horas diárias? Não, na verdade, Não, por exemplo, ele tem uma jornada fixa das 7 às 17. Mas aí, um dia específico, ele já sabe antecipadamente que naquele dia, por exemplo, o concreto vai chegar a tal hora. Então, programa-se que naquele dia ele não trabalhe de manhã, mas só naquele dia específico ele vai trabalhar essa jornada diferente. Ele quer saber se precisa fazer algo diferente. Eu entendo que se naturalmente você puder comunicar, né, o funcionário com antecedência, liberando ele do trabalho, no caso, na parte da manhã, ele prolonga a jornada dele normalmente, desde que não ultrapasse as 10 horas. Ou ainda, se isso ocorrer durante o expediente, a gente tem uma brecha de um caso fortuito, está no meio de uma atividade de vocês, como você, doutora, você usou, e aí um pouco que eu entendo da operação da construção civil nesse ano que a gente está junto, mas eu imagino que está no meio de uma concretagem, num dia de chuva que aconteceu algum caso fortuito, aí a gente precisa concluir aquele trabalho naquele dia. Aí você tem uma justificativa para tal, mas se for antecipado e já souber, comunica o funcionário antes, ele entra mais tarde e cumpre a jornada normalmente até o horário previsto. Sim. E o Arley, é importante, por exemplo, se ele está terminando a jornada às 23 horas, verificar o horário do dia seguinte que ele vai entrar, para que a gente respeite o intervalo interjornada de 11 horas, tá? 11 horinhas, exatamente. Então, acredito que seja respondido a pergunta da Zélia, porque ela comentou que, nesse caso, qual deverá ser o horário no dia seguinte? Vocês acabaram de responder. Aí, ajusta às 11 horas, ele entra mais tarde, sai um pouco mais tarde, ou até sai mais cedo. Óbvio que, como teve essa coisa que foi esporádica, foi diferente do dia a dia, a gente pode ajustar. Não precisa ser tão engessado, né? Mas tem que respeitar pelo menos esse intervalo de 11 horas. A Graziele Duarte também tem uma pergunta. Ela está querendo saber como que a gente pode comprovar cargo de confiança. Esse é o mais difícil, hein, doutor? Aí que tá. Depende, né? Não tem uma resposta padrão. A gente utiliza como critério se o funcionário ele pode contratar, ele pode demitir, ele tem, né, acesso à parte financeira, às senhas. É muito difícil da gente ter uma regra para caracterizar. Ele precisa ter a autonomia, né, de tomar decisões sem a interferência de superiores, né? Então, é uma discussão, é uma linha muito tênue entre o cargo de confiança e o cargo, né, abaixo dele. Então, não tem uma regra específica. Eu entendo que, para ser considerado cargo de confiança, esse colaborador tem que ter uma equipe abaixo dele. Não dá para um colaborador falar que ele tem cargo de confiança se ele é o único sujeito que não tem ninguém abaixo dele, tá? Mas aí tem uma linha muito tênue de discussão. Não tem uma regra clara, depende da atividade, do cargo e de uma série de fatores. Depende da equipe, são muitos fatores a serem considerados, né? Sim. E lembrando também que cada juiz tem uma cabeça, cada juiz pensa de um jeito, cada juiz vai analisar as provas de um jeito específico. Então, exatamente. Não dá para dizer para vocês qual que é a regra, uma regra específica não tem. A gente tem que analisar caso a caso. Exatamente. Aí, se dá certo, né, doutora Mariana? A gente fala, foi a gente, se dá errado, a gente põe a culpa em alguém. Não tem jeito. É isso aí. Não é culpa do juiz, porque nós... Isso, exatamente. Culpa do juiz. Mais alguém, pessoal? Não temos mais nenhuma pergunta. Hoje fomos breves, né? Se deu bem, doutor. Eu, quando faço palestra, nossa... mais tempo respondendo do que fazendo. É que eu tenho cara de chato, doutor. Eu tenho cara de bravo. Da próxima vez o pessoal vai... Opa, chegou uma aqui, só porque a gente falou.
Vamos lá. Aqui está perguntando o Leandro Almeida. A chegada do concreto irá atrasar após o horário do almoço. Posso conceder 2 horas de almoço? Ah, tá. Após o horário normal. Posso conceder 2 horas de almoço para o colaborador? Pode, o intervalo não pode ser maior do que 2 horas, mas isso não pode acontecer com frequência. Para isso acontecer com frequência, a gente precisa da anuência do sindicato para evitar problemas. E precisa comprovar também que foi um caso fortuito, que fugiu da regra, teve alguma questão que fugiu do controle, que ocasionou essa questão. E ele não pode trabalhar nessas 2 horas, não pode trabalhar à disposição da empresa. Exatamente. E aí, como frequentemente acontece, a gente precisa prestar atenção naqueles exemplos que a gente estava falando e que até nós discutimos anteriormente, né? O colaborador está lá fazendo hora para pedir o cimento mais tarde, para fazer hora extra e acaba prejudicando toda a operação, inclusive essa questão feita agora, né? Então, desde que seja esporádico e que o sujeito descanse essas 2 horas de fato, né? Não temos grandes complicações. Ok. Eu que agradeço. Quer dar mais uns 2 minutos para ver se alguém manda? Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta agora no final. Chegou. Sim, chegou. Quem está perguntando novamente é o Júlio Salomão. Diante dessa pandemia, trabalho de casa, home office, tem direito a receber horas extras? Eu quero saber se o Júlio está trabalhando em home office, a primeira coisa, para ver o que eu respondo. Então, a regra é que não tem direito ao recebimento de horas extras, tá? Porque a gente não tem como controlar a jornada que o trabalhador está cumprindo em home office. Lembrando que a gente está atravessando, né, um período de pandemia e as decisões do judiciário estão começando agora e durante alguns anos a gente vai ver como esses entendimentos vão se solidificar. Mas a regra é que a gente não vai conseguir, né, o funcionário não vai ter direito às horas extras se não tiver como fazer o controle do horário que ele está trabalhando por algum meio, né, idôneo. Okay. Ele respondeu que não está fazendo home office. Se entregou, tá tudo certo, muito bem. Ok, gente. Eu acredito que agora realmente não temos mais nenhuma pergunta. E também, pessoal, se tiver mais alguma pergunta que passou batido aqui, vocês podem mandar para o meu e-mail que eu respondo, tá? Ok. E aí gente, também depois eu vou disponibilizar, né, doutora, um material com resumo dessas considerações, as partes da legislação, e aí acho que vocês colocam, né, para acesso dos funcionários, né? Depois eu te mando. Eu gostaria de agradecer o doutor Rogério e a Mariana, né, por aceitarem o convite e conseguir esclarecer essas questões que são tão polêmicas como horas extras. A Adriana e o Felipe também, por ter nos ajudado aí em toda a estruturação do webinar. E informar para vocês também que, para quem não assistiu e quem quiser retornar e assistir novamente, o webinar vai estar disponível na plataforma OK, assim como o material que o doutor Rogério vai disponibilizar. Assim que a gente carregar essas informações na plataforma, a gente informa para todos vocês, ok? Mas quero desejar uma boa noite, um bom descanso para todos vocês. Boa noite, gente. Obrigado. Doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. Muito obrigado, viu? Até mais. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.